queremos render gratidão ao Teu nome, à Tua santidade, porque Tu és Deus, Tu és Rei, Tu és Senhor. A Ti toda honra, a Ti toda glória, a Ti todo louvor, a Ti toda adoração. Queremos invocar o Teu nome, Jesus, esse nome que é poderoso, que é sobre todo nome, o nome que é digno de toda honra, o nome que é digno de toda glória, o nome que está acima da enfermidade, o nome que está acima dos problemas, o nome que está acima de todas as circunstâncias, esse nome poderoso, o nome de Jesus. Nós queremos Te honrar nessa hora, queremos Te bendizer, Te exaltar, Te dizer que Tu és santo, que Tu és digno. Que seja o Teu nome exaltado nessa noite, seja o Teu nome engrandecido nessa noite. Nós Te bendizemos nessa hora, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos dar um aplauso ao nosso Rei Jesus, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Shalom, shalom a todos que estão aqui. Shalom também aos que estão em casa nos acompanhando pela internet, no nosso culto online. Bem-vindo ao nosso culto online. É um prazer ter você conosco, é uma honra dada ao nosso Pai, ao nosso Deus, ter você aqui conosco em nosso culto online. Certamente Deus tem uma palavra para nós essa noite, porque todas as vezes que nós nos reunimos no nome de Jesus, Ele se faz presente. E aonde Jesus está, a palavra já está, o verbo já está. E o verbo manifesto, o verbo vivo de Deus sempre nos traz mais e mais. Semana que vem no nosso culto online nós vamos ter um convidado especial, que é meu amigo pastor Roberto, lá de Jequié. Ele vai estar ministrando junto comigo, nós vamos compartilhar uma palavra aqui. Está ouvindo ele e também vamos estar sendo abençoados pela palavra através da vida dele. Então já estou anunciando para os nossos irmãos aqui da Igreja de Cristo, para ficarem ligados, porque com certeza Deus tem uma palavra poderosa. Semana que vem, essa vai ser uma live compartilhada, né? Então nós vamos fazer diferente. Semana que vem o louvor vai acontecer aqui, então nós vamos fazer uma gravação em 2 tempos. Vamos gravar aqui e logo em seguida vamos entrar com a palavra. Eu creio que vai ser assim um tempo poderoso do Senhor Jesus, um tempo maravilhoso da graça de Deus. Quero que você abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo de número 28. Romanos 8, 28, um versículo muito conhecido e um versículo que eu quero nessa noite pensar sobre ele. É um dos versículos que o Espírito Santo tem me dado como base da minha vida, como base do meu chamado, do meu ministério e do entendimento do propósito eterno do Senhor para nossas vidas. Romanos capítulo 8, versículo 28, diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem, cooperam, diz algumas versões, juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Como eu falei no início, esse texto é um texto que eu gosto demais, demais mesmo. Tenho uma apreciação muito grande por esse texto, principalmente porque ele é um texto que equilibra os nossos corações na certeza de que o cuidado de Deus não nos priva de situações difíceis. Interessante pensar dessa maneira. E eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre as circunstâncias, sobre os problemas, sobre as dificuldades, sobre os desafios, sobre as situações que vêm muitas vezes até nós, que não foram programadas por nós, mas elas acontecem. E nós estamos vivendo dias assim, nós estamos vivendo dias onde nós fomos assaltados por uma pandemia, e essa pandemia ela veio com tudo, já irá completar 4 meses que tudo se iniciou. Nós pensávamos, eu pelo menos, orei, acreditei, profetizei que até o final de abril
tudo teria cessado. É claro que tem um jogo político por trás da pandemia, né? Nós entendemos que tem uma jogada política muito grande aí, eu não quero me apegar a isso, né? Mas nós sabemos que algumas pessoas esperam acordos para dizer, acabou, né? A Itália teve o seu tempo de morte, teve o seu tempo de perda, mas já tiraram as máscaras. E eu creio que nós vamos chegar nesse tempo também. Por isso eu oro para que Deus traga o governo dele e estabeleça a vontade dele, para que as máscaras, primeiro as máscaras espirituais sejam tiradas e nós possamos tirar as máscaras que nos protegem do coronavírus. Mas esse texto aqui, ele vem para o nosso coração, ele é muito usado, eu já vi muitas pessoas usar esse texto às vezes para consolar alguém que perdeu um ente querido, às vezes quando alguém descobre que está com uma enfermidade incurável, e também serve para isso, não estou dizendo que não sirva, mas tem algumas verdades nesse texto que são muito poderosas. E aí Paulo, dizendo aos irmãos de Roma e para nós também, filhos de Deus, ele diz, e sabemos, e a minha pergunta para você nessa noite é, você realmente sabe que todas as coisas cooperam para o seu bem? É interessante essa palavra saber. O Paulo usa muito essa palavra nas suas epístolas, a palavra saber. É uma palavra que você vai ver aparecer, se você for ler as epístolas de Paulo, grifando as partes que falam, né, essa palavra saber, sabemos, você vai encontrar inúmeras vezes Paulo dizendo isso. E aí eu entendo que Paulo também tinha esse pensamento que eu vou falar agora, de que tem algumas coisas que nós, como filhos de Deus, temos que saber. Nós não temos apenas que conhecer. Existe uma diferença entre saber e conhecer. Vou dar um exemplo para você. Se eu mostro para você uma laranja e eu digo, você sabe o que é isso aqui? Você diz, sei, é uma laranja, eu conheço essa laranja. Essa laranja é boa? O vendedor vai dizer que é docinha igual mel. Mas para você saber se essa laranja é boa, você tem que fazer o quê? Você tem que experimentá-la. E quando você provar, você vai dizer assim, é boa, é doce ou é azeda. A palavra saber no grego, a mesma raiz da palavra saber, é a raiz da palavra sabor. E aqui quando Paulo diz que sabemos, ele não está falando apenas sobre conhecermos a respeito de uma situação, de uma circunstância, de um problema. Ele está falando sobre experimentarmos algo, experimentarmos uma adversidade, experimentarmos uma circunstância. E aí eu acredito que o versículo que mais explica isso aqui é Filipenses capítulo 4, a gente vai para lá agora, Filipenses capítulo 4, o versículo de número 11 e 12. Eu acho que é o versículo que mais define isso, né? Esse saber na vida de Paulo e esse saber na vida de todo aquele que confia no cuidado de Deus. Então no versículo 11 de Filipenses capítulo 4, Paulo diz assim, não digo isto por necessidade. Ele estava falando de oferta, de ajuda. Ele diz, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Aprendi. Muitos ainda estão no processo de aprendizagem, mas Paulo diz, eu aprendi. E aí ele faz uma afirmação poderosíssima no versículo 12 de Filipenses 4. Ele diz, sei estar abatido. Ele se abatia. Sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído. Algumas versões dizem assim, estou treinado, adaptado, acostumado, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Aí ele cita o versículo mais conhecido desse capítulo, que é o versículo 13, que diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É muito fácil falar isso aqui sem ter o verdadeiro entendimento do que o versículo 12 diz.
Antes de dizer eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu tenho que dizer eu já aprendi a estar bem em qualquer situação. Então quando Paulo diz assim, sabemos, e aí ele diz que sabemos o quê? Sabemos que todas as coisas, nenhuma só coisa fica fora. Todas as coisas contribuem juntamente. E aqui está a palavra-chave, ou a palavra que é o segredo para nós confiarmos no cuidado de Deus, que é a palavra juntamente. E para você entender isso aqui que eu estou falando, eu quero que você compreenda algo agora pelo Espírito. Se eu perguntar para você, você acredita que o plano de Deus para a sua vida é perfeito? Você vai me responder que sim, pelo menos eu espero. Você acredita que o plano de Deus para a sua vida é perfeito? Claro, Deus não tem planos imperfeitos. Mas se você for analisar toda a sua história de vida, tudo que você já viveu até hoje, tudo que você está vivendo hoje talvez tenha alguém que esteja me ouvindo que perdeu alguém que ama, que está vivendo agora um vale difícil. Então, perguntar para alguém assim, se essa pessoa acredita que todos os planos de Deus é perfeito, pode levar a uma guerra existencial no coração da pessoa, dizer assim, eu creio sim que todos os planos de Deus são perfeitos, só que eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas eu creio que todos os planos de Deus são perfeitos. Só que para nós, seres humanos, o conceito de perfeição está ligado a quando tudo dá certo. Para nós é perfeito quando tudo dá certo. Então quando tudo dá certo, a gente diz o quê? Foi perfeito. Só que o conceito de perfeição para Deus é outro. Perfeição para Deus não é quando tudo dá certo. Perfeição para Deus é quando tudo se ajusta. Vou repetir. Perfeição para Deus não é quando tudo dá certo. Perfeição para Deus é quando tudo se ajusta. Um exemplo bíblico do que eu estou falando é a vida de José. Quando você olha para a vida de José, você diz que plano maravilhoso. José se tornou governador no Egito, um grande monarca na sua geração, um homem que chegou como escravo e sentou no lugar mais alto da nação. Não era só o lugar mais alto da nação, era o reino mais poderoso entre as nações. E esse menino que chegou de pé descalço, possivelmente nu, porque os escravos eram levados assim, se assenta no trono mais alto da nação, como um dos seus governadores, porque ele governou junto com o faraó. Então nós podemos dizer, que plano perfeito. Mas você já analisou toda a história de José? Quantas vezes as coisas deram errada? Quantas vezes as coisas saíram do controle dele? Primeiro começa que José nasce em uma casa totalmente desestruturada, uma família totalmente desestruturada. Que família é essa? Uma família onde o homem tem 4 mulheres. Além de ter 4 mulheres, esse homem tem filho com essas mulheres tudo, e esses filhos não se gostam, vive concorrendo, vive competindo. Então quando nós pensamos em fazer algo extraordinário, se fosse eu, se fosse você, nós iríamos dizer assim, não vou escolher essa casa aqui não, para começar o meu plano, o meu projeto, essa casa aí vai ser descartada. Só que aí nós aprendemos uma grande lição com Deus. Deus escolhe famílias imperfeitas, pessoas imperfeitas, para estabelecer os seus planos perfeitos. E nesse processo de estabelecer os seus planos perfeitos, uma das coisas mais soberanas que existem é o cuidado de Deus. E confiar no cuidado de Deus, acreditar no cuidado de Deus, é necessário para nós enfrentarmos as adversidades com uma certeza em nosso coração: Deus é fiel. Então José só vai entender todas as coisas no final da sua vida, ele já está velhinho. É quando seu pai morre, quando Jacó morre, e os irmãos de José, com medo de José se vingar deles, eles dizem, né, pai morreu, agora Zé vai matar nós. Então eles, não sei se eles começam a planejar uma fuga,
mas o burburinho chega até José. Então José reúne todos eles, no capítulo 50 de Gênesis, e José diz para eles assim: olha, vocês bem tentaram fazer o mal contra mim, mas sabe o que Deus fez? Deus transformou a maldição em bênção. Deus transformou o mal em bem, para salvar uma descendência, uma geração, para salvar muitas pessoas. E aí nós entendemos uma coisa poderosa dentro dos planos de Deus. Nem sempre tudo vai dar certo, mas no final tudo se ajusta. Então, independente do que você estiver passando agora, creia nisso. Nem sempre tudo dá certo, mas no final tudo se ajusta. E aí o livro de Romanos, ele vem nos ensinar isso, dizendo que todas as coisas contribuem, cooperam, nos ensinando que na sua economia, o nosso Deus, nosso Pai, Ele não desperdiça absolutamente nada, nem seus fracassos, nem seus erros. A Bíblia é a prova disso. A Bíblia poderia ser um livro que não revelasse a fraqueza dos patriarcas. A Bíblia poderia esconder a embriaguez de Noé. A Bíblia poderia esconder o incesto das filhas de Ló. A Bíblia poderia esconder a mentira de Abraão, a queda de Davi, a fraqueza de Sansão. A Bíblia poderia esconder a fragilidade do coração de Salomão, com toda a sabedoria, um homem frágil de coração. Mas a Bíblia nos mostra que o Deus Todo-Poderoso, Ele olha para as pessoas, e a única coisa que Deus não busca em você, nem em mim, é perfeição. Porque se Deus buscasse perfeição, todo mundo estava descartado. Então o que é que o Pai busca? O nosso Deus, Ele busca confiança nele, compromisso com Ele. Ele olha para cada um de nós e no seu coração, Ele nos gerou, e dentro dele existe uma espera pela nossa resposta. E aqui o livro de Romanos vai nos ensinar que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. A minha pergunta é: você ama a Deus? Você ama o Senhor? E aí esse amor por Deus também não se encaixa no quesito perfeição, não se encaixa. Quem nos ensina isso? Pedro nos ensina isso. Obrigado. Pedro nos ensina isso quando ele nega Jesus, e Jesus vai até ele, e quando Jesus se encontra com ele, Jesus não pergunta para ele, por que você me negou? Você não disse que não ia negar? Não, a única pergunta de Jesus é: Pedro, você me ama? E amar a Deus não significa que a gente vai fazer tudo certo, ainda que a minha intenção seja essa. Obrigado. Ainda que a nossa intenção seja essa, fazer tudo certo, mas nem sempre nós vamos conseguir fazer tudo certo. Nós vamos falhar, nós vamos errar, muitas vezes nós vamos sair da direção, do propósito, daquilo que Deus tem para nós. Mas existe uma coisa que eu quero que você entenda nessa noite: independente do que acontecer na sua vida, independente de como as coisas se alinharem, existe um cuidado específico sobre aqueles que amam a Deus. E você, como filho de Deus, está debaixo desse cuidado. Você não pode duvidar disso, você precisa acreditar nisso, você precisa se colocar nessa confiança de que o Deus Todo-Poderoso, Ele está cuidando de você. E quando você entende isso, quando você confia nesse cuidado, você vai entender que mesmo em tempos difíceis, mesmo em dias como os nossos, onde a gente tem visto tanta coisa ruim acontecer, Deus continua no trono, continua reinando, continua sendo Senhor e continua tendo um plano em nossas vidas. Nós poderíamos ter nascido em qualquer geração, mas nascemos nessa.
Sabe o que significa isso, igreja? Que Deus tem um propósito para nós nesse tempo, de que Deus quer fazer algo através de nós nesse tempo. Assim como José foi uma resposta para a sua geração, nós somos uma resposta para essa geração. E nós precisamos, nesses dias sem esperança, nesses dias onde as pessoas têm vivido tanta coisa ruim, onde tantas pessoas estão com medo, assombradas, assustadas, entediadas, nós precisamos nesses dias acreditar que existe um propósito divino para todas as coisas, que existe um propósito divino para aqueles que são chamados por Deus, e esse propósito divino envolve nós confiarmos plenamente no cuidado de Deus. Então nessa noite eu quero deixar essa palavra para você, é uma palavra breve, mas eu quero que você medite nela. Talvez você esteja enfrentando o vale da enfermidade, talvez você esteja enfrentando o vale da necessidade financeira, do medo, né? Nós temos visto muitas pessoas com medo, e nessa noite o Espírito Santo está dizendo para você: não temas, Deus é contigo. E essa confiança em Deus, ela deve permanecer intacta, e para que ela permaneça intacta, nós precisamos acreditar que existe um propósito soberano para nossas vidas. E esse propósito soberano não significa que as coisas vão dar sempre certo. Não, algumas coisas vão dar errado sim, vão dar errado. Esse evangelho triunfalista que só nos ensina a vencer, que só nos ensina a ganhar. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em todas as coisas. Isso mesmo. Mas a Bíblia fala de uma perspectiva total de vitória, não de algo momentâneo, porque para Deus não é suficiente que vençamos, nós temos que vencer da maneira certa. E para vencer da maneira certa, nós temos que confiar nele e nós temos que glorificar a ele em tudo que acontecer. E aí o livro de Romanos, ele traz essa esperança sobre os filhos de Deus, essa esperança de que o cuidado de Deus se manifeste em tudo, nas vitórias e nas derrotas, nos sucessos e nos fracassos, nas conquistas e nas perdas. Em toda e qualquer circunstância, eu resolvi dar a glória a Ele, eu resolvi dar o louvor a Ele, reconhecê-lo, engrandecê-lo, colocá-lo como o Deus Todo-Poderoso, acima dos meus problemas, acima das minhas limitações, acima dos desafios da minha vida. E se você é alguém assim também, glória a Deus pela sua vida. Mas se você está passando por um vale de desespero, se você está passando por um vale onde você até a fé enfraqueceu, Deus está te chamando nessa noite dizendo: venha, filho, eu não desisti de você, eu continuo cuidando de você. E nós, igreja, precisamos ter essa certeza. Aqueles que estão firmes nesses dias precisam levantar incenso a Deus orando, precisam levantar a Deus a voz clamando, para que os filhos que estão desesperançados, para aqueles que o amor já se esfriou, para aqueles que estão distantes já da sua comunhão, da sua relação com Deus, sejam restaurados, sejam renovados e, acima de tudo, entendam que Deus tem um propósito específico para esse tempo. E o propósito de Deus não envolve a nossa destruição, o propósito de Deus envolve a glória para o nome dEle. E a glória para o nome do Senhor significa que mesmo nas minhas perdas, mesmo nas minhas lutas, mesmo nas minhas derrotas, haverá manifestação do seu amor, haverá manifestação do seu cuidado, haverá manifestação da sua presença. E tem uma fala que eu gosto muito, que diz assim: quando você pensar em duvidar da soberania de Deus, duvide das suas próprias dúvidas, porque de Deus você não pode duvidar. Então nessa noite eu quero deixar essa palavra para você, nessa noite eu quero deixar essa palavra do seu coração, e eu quero pedir que você ore comigo agora. Você que está em casa, os irmãos que estão aqui, nós vamos orar nessa hora, e eu quero que essa palavra ela queime no seu coração nesse dia, como uma palavra de restauração, acima de tudo uma palavra de certeza do cuidado de Deus. Vamos orar? Os irmãos que estão aqui podem ficar de pé, vamos orar.
Vamos clamar, vamos interceder, vamos orar por aqueles que estão precisando de uma resposta, que estão precisando de uma ação divina. Vamos clamar ao nosso Pai. Querido Deus, eterno Pai, nós nos rendemos a Ti nessa hora, nos rendemos ao Teu cuidado, nos rendemos à Tua poderosa mão. Te pedimos que nessa noite Teu Santo Espírito possa vir sobre os Teus filhos nessa hora, sobre os que estão aqui, sobre nossa comunidade, Igreja de Cristo, aqueles que estão em casa. Que o Senhor agora venha sobre nós trazendo certeza do Teu cuidado, certeza da Tua presença, convicção do Teu amor, de que tudo o que está acontecendo e tudo o que estamos passando tem um propósito que irá glorificar o Teu nome. Pai, no nome de Jesus, eu quero repreender todo espírito que tenta se aproveitar desse momento de fragilidade na vida das pessoas, trazendo setas de dúvida, de depressão, de ansiedade. Todo espírito que vem para tentar roubar a fé, todo dardo inflamado do maligno, seja arrancado agora, seja quebrado agora, em nome de Jesus. E eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor ministre o coração dos teus filhos, que o Senhor ministre o nosso coração, que nesses dias nós possamos entender que o Senhor está cuidando de cada um de nós. Que, Senhor Jesus, que seja cancelado todo tipo de cilada, artimanha, laço preparado do adversário contra essa pessoa, contra a família dela, contra a casa dela, que seja desfeito em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor possa trazer sobre esta casa, sobre esta família, sobre essa pessoa que está enferma, um tempo de cura. Nós liberamos a palavra de cura nessa hora em nome de Jesus, que ela alcance as pessoas, assim como a Tua palavra alcançou aquele servo do centurião. Alcança agora os doentes e traga cura, alcança agora os desesperançados e traga esperança em nome de Jesus. Que o Senhor possa se revelar a essa pessoa na dor, na necessidade, naquilo que ela está enfrentando, e o Senhor possa trazer um tempo totalmente novo, onde o Teu nome será glorificado e exaltado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Amém. Senhor, seja glorificado. Que Deus abençoe você que nos acompanhou nesse momento online, que essa palavra possa criar raízes em seu coração e que Deus possa te abençoar grandemente. Um beijo no seu coração, os irmãos da Igreja de Cristo, um beijo, um abraço, saudade de todos, né? Que o Senhor possa estar abençoando grandemente em nome de Jesus. Aleluia.